aí, seu presidente? Tá tudo ok? Tá tudo bem ainda? Na sua cabeça, tá tudo nos conformes? Tá tudo como planejado? Deve estar, né? Você deve estar planejando mais uma vez derrubar o Santos para a Série B. Tudo bem, não era Campeonato Brasileiro, era outra competição, mas torcedor, eu vou abrir os olhos aí de vocês, tá? O Santos vai ser desclassificado no próximo jogo, dia 22, contra o CRB. Agora, jogando fora de casa. Se eles quase nos vencem aqui, imagina lá fora como que vai ser. O Kleber Xavier, ele deu uma coletiva com alguns momentos interessantes. Eu não vou colocar a coletiva, eu vou apenas falar desses momentos, certo? E um momento que ele deixou escapar, que eu quero comentar sobre isso, ele foi perguntado aí sobre o David Washington, ele foi perguntado sobre o Matheus Xavier, que entrou muito bem na partida, ele foi perguntado sobre a lesão do Guilherme, né? Guilherme, que parece que está meio depressivo, não aguenta a pressão, cara, não pode jogar futebol, certo? Futebol é para gente grande, para gente que tem nervos de aço, porque tudo o que acontece em campo, se você faz coisa boa, você é cobrado. Se você faz coisa boa, você é elogiado. Se você faz cagada em campo, você é cobrado, né? Você ontem cruzou a bola para o primeiro gol do Roleiser à frente do Santos, mas ainda é pouco diante daquilo que nós esperamos de você, Guilherme. Um erro do Santos, na minha opinião, e ontem fizeram essa pergunta para o Kleber Xavier, foi não ter um departamento de psicologia, ok? Quando o Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro no ano passado, isso aí foi colocado em pauta, né? E os jogadores agradeceram, né, ao setor de psicologia do clube do Rio. E no Santos não tem isso já há um bom tempo, né? Para vocês terem uma menção da falta de organização desse clube hoje. Não tem um departamento de psicologia. E isso é um erro, na minha opinião. E tem que existir nos clubes. O Palmeiras tem, o Botafogo já mostrou que tem, o Flamengo com certeza deve ter, e o Santos não tem isso. Tá com problema psicológico, Guilherme? Então, procura um psicólogo fora do Santos, né, que possa te ajudar. Não está suportando essa pressão? Procura um psicólogo. Talvez essa contusão que você teve não deve ser uma contusão grave, né? Você deve estar voltando aí nos próximos jogos. Pega esse tempo que você vai estar se recuperando dessa contusão e vai tratar a sua cabeça, cara, né? Fica um pouco longe do Santos, para ver se você consegue melhorar, né? Refletir um pouco no que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. Muitas coisas você está fazendo errado dentro de campo. Eu estou falando aqui da questão campo, fora de campo. Eu tenho certeza que você é uma ótima pessoa, é um ótimo pai, um ótimo esposo, mas dentro de campo, infelizmente, não está funcionando e você tem que procurar resolver os seus problemas, certo? Fora de campo. Fora do Santos, na realidade. Bom, pessoal, outro momento interessante foi quando ele falou do Matheus Xavier e também do David Washington, né? Ele falou até em utilizar um pouco mais esses jogadores e essas minutagens, né? Eles podem receber mais minutagem no jogo contra o Grêmio. Ok, beleza. Isso nos dá um fio de esperança, né? Saber que a base está sendo introduzida neste elenco que é extremamente limitado, né? Mas que pode melhorar se de repente algum menino da base entrar, entender o jogo, né, trazer um pouco mais de esperança, trazer um pouco mais de espelho para esses atletas. Os atletas podem olhar para os moleques da base e falar: pô, os moleques estão subindo aí, estão dando sangue, eu tenho que dar o sangue, senão eu vou ficar para trás. De repente é isso que está precisando o Santos, né? Outro momento interessante aí da coletiva do Kleber Xavier é quando ele fala da janela de transferências, né, que está se abrindo aí. Bom, isso é sinal que a nossa diretoria, juntamente com a nossa comissão técnica, já está se organizando para trazer algumas peças. Ontem eu falei para vocês sobre a situação do Dudu no Cruzeiro. A situação do Dudu no Cruzeiro ainda não é boa, né?
Ontem o Cruzeiro venceu por 2-0, se não me engano, contra o Náutico, não, contra o Vila Nova, né? Contra o Vila Nova, uma vitória aí do Cruzeiro, né? Com um ótimo jogo do Gabigol, né? Com o gol do Caio Jorge também, me parece, né? Que o Caio Jorge também deixou o seu gol. Mas o Dudu ainda me parece que não foi relacionado, né? E o técnico deixou o campo, né? Deu uma coletiva falando que a corrente da equipe é muito boa e que nenhum jogador pode atrapalhar essa corrente. Então, para mim, isso significa que o que ele está falando aí é que o Dudu tentou quebrar essa corrente aí, né? De boas energias. Para mim, está mais do que claro que o Dudu não vai ficar lá. Agora, o Santos deve fazer loucuras para trazer o Dudu? Não, né? Se o Dudu quiser vir para o Santos, jogar mais uma vez no futebol paulista, e eu acho que é um ambiente ideal para ele, onde ele já conhece, né? Jogar ao lado do Neymar, daqui a pouco o Neymar vai estar bem, se ele quiser, e isso vai ter que reduzir bastante o seu salário. O salário que ele ganha lá no Cruzeiro é muito alto, né? Tem um contrato a cumprir, é muita grana. Não sei se ele vai querer sair dessa forma do Cruzeiro, mas talvez para ele recuperar as minutagens e o seu futebol no Santos seja esse time ideal. Mas, repito, tem que reduzir drasticamente o seu salário, certo? Aqui no Santos eu não vejo o Dudu ganhando mais do que 700 mil reais por mês. Não deve fazer loucuras o Peixão, certo? Pessoal, janela se abrindo, o time simplesmente não progredindo e a torcida fazendo aí cobranças, né? Essas cobranças, assim, com mais contundência, né? Elas são anunciadas na invasão do CT Rei Pelé. Eu digo invasão porque ali a porta estava aberta e os torcedores entraram, alguém facilitou, sei lá, mas os torcedores entraram aí para fazer cobranças aos jogadores, né? E o Guilherme deve estar com uma questão psicológica até por conta disso, né? Cara, o cara que vocês deveriam realmente estar cobrando no tete a tete, na cara a cara, é o Marcelo Teixeira. Eu já falei isso aqui. Enquanto vocês estão cobrando jogadores, né, indo lá na coletiva, que ontem a coletiva, se não me engano, ela quase foi interrompida por conta da cobrança, certo? Da nossa torcida. Ali, a torcida, acredito que pensa, né, que os jogadores estão ali, mas na realidade não ficam ali, apenas a comissão técnica, né, que está ali, apenas o Kleber Xavier estava ali para dar a coletiva, os jogadores já estavam, se brincar, em casa, né, naquele momento. A diretoria não fica lá, apenas o departamento de comunicação do Santos, com jornalistas e tudo mais. Mas é bom, né? Tudo bem, não entrou, eu sou totalmente contra a violência, os caras não entraram, mas é bom que a mídia exponha isso, né? Ontem foi uma guerra do lado de fora da Vila. Dentro da Vila, apenas cobranças, gritos, enfim, né? Mas fora da Vila, foi uma guerra, né? Que nos lembrou a guerra do rebaixamento. Presidente Marcelo Teixeira, você está brincando com algo muito sério, cara, né? E aqui fica até um alerta para você, sabe? De uma pessoa que quer ver também o seu bem, que quer ver você acertando no Santos, porque eu amo o Santos, e se você acerta no Santos, mesmo diante de todos os erros que você já cometeu até aqui, acredito que nós, né, ficaremos mais felizes. Então, presidente, tome uma decisão imediata em relação a quem você deve contratar. Pare de contratar jogadores que não servem, certo? Em relação à comissão técnica, já no jogo contra o Grêmio, já deve ser tomada uma decisão. Presta atenção no que eu estou falando para vocês, tá? Presta atenção, Marcelo Teixeira. No jogo contra o Grêmio, se o Santos perder, para mim o Kleber Xavier não deve ficar no Santos. Mas vai demitir o cara assim, o cara chegou agora. Bom, CRB, péssimo jogo. Quase uma derrota. Pode ser considerado uma derrota, não fosse aí o Gabriel Brazão, certo? Contra o Grêmio, se não mostrar evolução e voltar pelo menos com empate, tem que demitir
o Kleber Xavier. Tá maluco, HB? Não, não tô maluco. Isso só mostra que realmente o Santos precisa de um cara mais cascudo. Tite, Sampaoli, um cara cascudo. Contra o Grêmio, nós teremos uma noção do que é ter um interino à frente do nosso elenco. Nós estamos falando do Santos, pessoal. Maior clube do futebol brasileiro. Que tem mais história no futebol brasileiro. É o Santos. Então, presidente, assista o jogo, analise, seja seja um comentarista no momento que você estiver assistindo, seja um crítico. Faça uma autocrítica. Daí tome uma decisão. Porque se perder contra o Grêmio, e dependendo da forma que nós perdermos, isso mostra que o Kleber Xavier não deve estar à frente do Santos. É a mais pura verdade, tá, torcedor? Pessoal, também quero falar de um momento do jogo ontem, certo? Até o término da partida, eu não tinha me atentado àquele momento. Só que terminou a partida, eu abri o meu celular lá no Instagram e a TNT postou o momento que o Roleiser domina uma bola praticamente dentro da área e dá um drible no sem pulo da bola. E o jogador do CRB conduz a bola com a mão. É isso mesmo. O CRB conduziu a bola com a mão. O jogador do CRB. E o VAR enxergou isso? Não. Mas um toquinho quase que milimétrico que o Gil deu na perna do jogador do CRB, sem força alguma, sem carga excessiva, eles enxergaram. Mas a condução da bola, porque uma coisa é o jogador do Santos pegar a bola aqui e chutar na mão do jogador do CRB. E outra coisa é o Roleiser tentar um drible no bate-pronto e o jogador do CRB simplesmente impedir o drible com a mão. Dentro da área. Pênalti para o Santos. Não merecia vencer. Pênalti para o Santos. E isso o VAR não enxergou. Mas o que me chamou mais atenção foi a falta de enxergar a realidade dos jogadores do Santos. Ninguém peitou o árbitro. O Roleiser, ele estava no lance. Ele queria dar sequência ao lance. Então ele não iria parar para cobrar aquilo. Mas os demais jogadores que estavam próximos, ninguém teve coragem de peitar o árbitro. O time está tão abalado que os caras não têm coragem de se posicionar dentro de campo contra algo que está errado. Ô juiz, foi pênalti, vai lá e peita, bate no peito, foi pênalti, você viu, foi pênalti, vai lá, cara. Grita. Nem que você tome um cartão amarelo, mas busca a vitória a todo custo. Todo custo não, né? O Santos ganhar roubado, isso aí eu não quero. Agora, o Santos perder roubado, eu também não quero. Isso só mostra que dentro da arbitragem da CBF, e ontem foi uma competição organizada pela CBF, tem um monte de gente querendo meter a mão no Santos. Mas ninguém faz nada. Nem os jogadores, nem a comissão técnica, nem a diretoria, ninguém faz nada. Ontem, nesse pênalti não marcado, é o reflexo do que é o Santos hoje. Pessoas que não têm atitude. Os jogadores não tiveram atitude. Foi pênalti, juiz. Olha o VAR, foi pênalti. Para na jogada, faz uma falta e vai lá e cobra agora. Agora chama o VAR para ver. Chama o VAR. Conquistar o resultado honrando a camisa do Santos. Peitando, seja lá quem estiver contra o Santos dentro de campo. E ontem o VAR atuou contra o Santos. Não que eu queira que o VAR atue a favor do Santos.
Eu quero que o VAR atue a favor do futebol. Valeu, pessoal. Um forte abraço. À noite eu estaria aqui para falar um pouco mais aí sobre o nosso Peixão. Eu vou ser bem sincero para vocês. Se perder contra o Grêmio, para mim é tchau, Kleber Xavier. Já fizeram a escolha errada, né? Já ficou nítido. Para mim já ficou nítido isso ontem. Mas isso pode ficar mais nítido ainda no jogo contra o Grêmio. É um técnico que já chegou demitido. A verdade é essa. Aquele abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.